Do livro Vinha de Luz, capítulo 90, de Coração Puro, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. De coração puro, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Vinha de Luz, que leva o título de Coração Puro. Foi utilizado esta passagem evangélica que foi dita por Pedro: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Emmanuel nos explica esta lição dizendo: espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. Ele está afirmando que espíritos levianos sempre
quiseram deturpar os textos sagrados. E diz: o amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. Ele está afirmando que também esta frase, amai-vos uns aos outros, também passou por esses espíritos levianos. E diz: a esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. Ele está dizendo que os espíritos superiores, eles, ao ver esses espíritos levianos, eles enxergam como ignorância, como infantilidade espiritual dessas criaturas. E diz ainda que a sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. Realmente, esta exortação constitui mesmo uma poderosa síntese das teorias de fraternidade. Nesta outra parte, o entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. Entendemos que esta questão de amai-vos é realmente uma meta luminosa dentro dessas lutas que existem na Terra. E diz que, e quantos experimentam dificuldades para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Ele está dizendo que este apontamento de Pedro, nesta passagem evangélica, ela é realmente providencial, porque não deixa dúvidas quanto ao objetivo desta frase. E diz ainda: conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. Emmanuel, ele faz aqui um parágrafo maior e tem duas palavras que a gente tem que pensar antes de nós traduzirmos o nosso entendimento. Aqui ele diz: conhece os homens alguns raios do amor que não passam de réstias, um molho de coisas, ou seja, um molho de cebolas, por exemplo, é um punhado. E a palavra fugidias significa uma fugaz, efêmero, passa rápido. Então, o que ele está dizendo que essas aproximações, esse amor que passam como um pouco de coisas efêmeras, passageiras. E eles vão luzir através de muralhas dos interesses egoístas. E acaba que a maioria dessas aproximações, dessas criaturas, eles estão inspirando somente questões mesquinhas, quando não estão ali preocupados em ter lucros imediatistas. Nesta outra parte, ele diz que o amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria,
na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Ele está nos dizendo que o amor a que se refere Pedro, do Evangelho, ele é essa divina disposição que nós temos que ter para servir com alegria ao nosso próximo e na execução da vontade do Pai, porque se assim nós fizermos, nós estamos fazendo a vontade do Pai. E por onde, em qualquer região que nós estejamos naquele momento. E diz ainda que muita gente afirma que ama. Contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Ele está fazendo uma afirmação que muitas pessoas falam sobre amar de uma forma vulgar. Por quê? Porque não tem firmeza nesse amor. E logo que ocorrem circunstâncias que vão aí contra os seus caprichos, essa pessoa diz que detesta a outra pessoa. É isso que acontece. Então não é, na verdade, um amor, porque ofendeu ali os seus caprichos. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Olha, então aqueles gestos que aparentavam ser uma dedicação, uma forma de amor, ele converte em atitudes de interesse inferior. Então a pessoa passa de uma situação muito mais baixa, muito inferior ali com essas atitudes mesquinhas. E diz ainda, relativamente ao assunto, porém o apóstolo fornece a nota dominante da lição. E realmente, a palavra do apóstolo é realmente uma lição interessantíssima, dominante. E ele diz, amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Então, na conclusão, ele nos dá esta lição, dizendo para que nós possamos amar uns aos outros. E diz mais, ardentemente. E que nós possamos guardar o nosso coração elevado e puro. É uma lição muito interessante para que nós possamos refletir como está o nosso amor para com as pessoas de uma forma geral. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.